mas sim realça as dificuldades, realça o medo, o terror, as grandes adversidades que os nossos portugueses tiveram que passar. A outra face do descobrimento, que não é tratada nos exclusivo. Toca a partilhar. E subscrevam, hein? Olá, bem-vindos de volta ao nosso canal, bem-vindos de volta aos vídeos de português. Aqui vamos fazer então um resumo e uma pequena análise da História Trágico-Marítima. Ora bem, a História Trágico-Marítima é uma obra que vocês normalmente não gostam muito. É uma obra que, devo ser sincero, não tem grande relevância a nível da literatura portuguesa, pelo menos em comparação com as outras grandes obras que nós aqui e vocês aí na vossa escola estudam. Portanto, eu compreendo que vocês tenham aqui alguma dificuldade em perceber e até mesmo em serem cativados pela História Trágico-Marítima. A verdade é essa mesmo, é que a História Trágico-Marítima nunca saiu em exame nos últimos anos e, portanto, vamos então tentar analisá-la, vamos então tentar perceber o que é a História Trágico-Marítima, sobre o que é que ela fala, quais são os tópicos que ela aborda, para podermos então percebê-la e estar prontos para ela. Para os mais esquecidos, esta obra não se trata de uma única obra. A História Trágico-Marítima é um conjunto, é uma compilação de várias narrativas e que basicamente relatam várias histórias de marinheiros de armadas portuguesas ao longo da altura dos descobrimentos. Portanto, o melhor conselho que eu vos posso dar aqui para esta obra, antes de começarmos, é que vão ver os vídeos que eu vou deixar aqui em cima à sugestão e também na descrição, os vídeos que eu coloquei sobre os Lusíadas, sobre as reflexões do poeta. Porquê? Porque o contexto histórico é exatamente o mesmo, são os descobrimentos. A esmagadora maioria das histórias trágico-marítimas seguem uma determinada estrutura interna, ou seja, os antecedentes, a partida, a tempestade, o naufrágio, a arribada, a peregrinação e ainda o retorno. Portanto, vai ser com esta base de estrutura que vamos então analisar as terríveis aventuras de João de Albuquerque Coelho. A escrita aqui é uma escrita bastante simples de perceber, apela às sensações auditivas, sensações visuais, a adjetivos, a metáforas, a hipérboles, para tentar trazer sempre o leitor para o enredo da história, para tentar inserir aqui alguma dinâmica na história. Os relatos aqui normalmente não têm um autor especificado, portanto, na maior parte deles não se sabe qual é que é o autor, mas nós aqui estudamos então a História Trágico-Marítima porquê? Ora bem, a História Trágico-Marítima dá-nos informações acerca, basicamente, da outra face da moeda do que foi os descobrimentos. Porque os descobrimentos, para nós e aquilo que é relatado nos Lusíadas, é realmente algo bastante glorioso, algo que enriqueceu bastante a nossa cultura e também os nossos cofres na altura, né, os cofres portugueses. Mas a verdade é que os descobrimentos tiveram um grande impacto para milhões, para milhares de pessoas, para milhares de portugueses que todos os dias arriscavam a sua vida no mar, arriscavam também as suas famílias, porque acabavam por deixá-las sem nada, não é? Posto isto, o que vocês têm que saber acerca da História Trágico-Marítima é apenas um capítulo, o capítulo 5. É apenas aquele capítulo que está contemplado no plano de português de secundário, ok? Este capítulo 5 fala de uma narrativa bastante engraçada, que é as terríveis aventuras de João de Albuquerque Coelho, ou seja, basicamente vocês têm a vida muito facilitada. Portanto, preparem-se porque vamos ao vídeo. Ora bem, o relato inicia-se ainda antes da viagem marítima. Aqui apresenta-se a nossa personagem principal, João de Albuquerque Coelho, que, juntamente com o seu pai e com o seu irmão, vão para o Brasil, para Pernambuco. E porquê é que vão para o Brasil? Ora, o pai era o chefe militar da capitania de Pernambuco. E devido a um pequeno conflito entre os indígenas e os portugueses que viviam em Pernambuco, o seu pai foi chamado a intervir. Portanto, eles todos foram para o Brasil. Já no Brasil, o pai de João de Albuquerque acaba por falecer e então este vai assumir o lugar do seu pai como chefe militar da capitania de Pernambuco. Depois de este conflito entre os indígenas e os portugueses que lá viviam estar resolvido, João de Albuquerque decide então embarcar novamente de volta para Portugal. Ainda antes do relato da viagem marítima por parte de João de Albuquerque, são ainda descritas algumas características militares e também morais da nossa personagem principal. Portanto, ele aqui afirma-se como alguém que lidera, alguém que tem boa moral, que é religioso, que é um homem de palavra. Após este momento de descrição, vamos dar início à partida da nau portuguesa para Portugal. Ora bem, esta partida dá-se em dois momentos. A primeira partida, ou a primeira tentativa, e a segunda tentativa. Ora, na primeira tentativa, a nau portuguesa tenta sair do porto, mas devido a grandes ventos, a ventos muito fortes, a nau fica presa num fundo ali perto do porto. E ela só consegue voltar de novo ao porto quando uns pequenos batéis vão lá resgatá-la e cortaram o mastro para que ela pudesse voltar.
Ora, após isto, perderam-se algumas mercadorias, mas o navio conseguiu chegar novamente ao porto para tentar uma segunda tentativa de sair de Pernambuco. Ora, só num segundo momento, numa segunda tentativa, é que a nau portuguesa saiu de Pernambuco. E mesmo assim com grandes obstáculos, que eu vou enumerar para vocês verem quais é que foram. Ora, primeiro, devido às custas atmosféricas, foi deitada muita carga para o mar, muita mercadoria para o mar para aliviar o peso e para aumentar a agilidade da nau. No segundo momento, o casco da nau acabou por abrir, portanto, mais danificações que foram causadas à nossa embarcação. Depois ainda existiu um grande furacão, já muito longe do porto, que acabou por danificar os mastros. Ou seja, estes grandes obstáculos acabaram, de certa forma, por ser um pronúncio à tragédia que iria acontecer durante a viagem. E foi então assim que a tripulação portuguesa conseguiu finalmente sair do porto de Pernambuco. Aqui no terceiro momento temos então o ataque de corsários franceses à tripulação portuguesa. Portanto, mais um obstáculo. Não chegava a terem partido o mastro, terem aberto o casco, nem terem partido montes de mercadorias. Há então aqui um ataque por parte de corsários franceses. Ora bem, este ataque é um ataque que é implacável. E porquê? Porque os franceses não só estavam em maior número, tinham uma embarcação em melhor estado, mais organizada, tinham mais armas e, portanto, os portugueses, assim que viram os corsários, a maior parte da tripulação rendeu-se. E, portanto, deixaram só o seu capitão, portanto, João de Albuquerque, juntamente com mais 7 homens para combaterem os nossos corsários franceses. Ora bem, aqui este relato é visto por parte do narrador como um ato de bastante coragem, bastante bravura, um ato bastante patriota e, portanto, não deixa de ser um momento de grande heroísmo por parte de João de Albuquerque. Após este ataque, a maior parte dos portugueses acabaram por se render e, portanto, foram capturados pelos corsários franceses. E aqui há um acontecimento bastante interessante, que é o reconhecimento da bravura por parte do capitão francês, porque acaba por convidar João de Albuquerque para jantar na mesma mesa que ele, nesse mesmo dia do ataque. Ora, todo este acontecimento foi um acontecimento que deixou marcas, deixou bastantes baixas na tripulação portuguesa, mas não foi o último acontecimento da nossa tripulação. Porque após este ataque existiu então ainda uma outra tempestade. Esta tempestade aqui ocorreu já num momento em que os corsários franceses estavam a afastar-se da tripulação portuguesa, mas acabou por afetar ambas as tripulações e deixaram mortes, deixou feridos, deixou as naus ainda com menos mantimentos e, portanto, ainda antes de conseguir chegar a Portugal, a tripulação portuguesa sofreu mais baixas e acabou por sofrer mais. Este sofrimento acabou por traduzir-se em medo, em terror. Portanto, a Armada Portuguesa acabou por passar por imensas tormentas e lá está, que acaba por ser o ponto principal da estratégia marítima. São as tormentas e dificuldades que as tripulações passavam nos descobrimentos. Num cenário de medo, num cenário de completo terror, João de Albuquerque é aquele que vai liderar e aquele que vai manter a sanidade, aquele que vai manter a humanidade na tripulação portuguesa. Porque muita da tripulação que estava naquela nau acabou por deitar para o mar todos os companheiros que acabavam por estar a morrer de fome ou estar a morrer por ferimentos. E aqui João de Albuquerque mais uma vez apresenta-se como uma figura líder, uma figura que vai tentar manter a ordem na tripulação portuguesa. Após estas peripécias, a tripulação portuguesa acaba por chegar então à costa portuguesa, onde avista lá ao fundo a Serra de Sintra. Esta Serra de Sintra estava munida de um porto, mas o que é certo é que a nau portuguesa, a nau já agora chamava-se Santo António, não tinha condições para atracar no porto, dadas as adversidades todas por que ela teve que passar. E, portanto, os portugueses acabam por ficar um pouco à deriva ali na costa, mesmo a escassos quilómetros do porto da Serra de Sintra. A tripulação portuguesa, ou pelo menos aquilo que resta dela, acabou por ser salva por uma pequenina barca liderada por um pequeno capitão. Ora, este pequeno capitão acabou por salvar a tripulação, acabou por trazer o resto dos portugueses para terra firme, e João de Albuquerque agradece imenso, acaba até por fazer uma romaria em homenagem àquele senhor por terem salvo a tripulação portuguesa. Portanto, como vocês puderam ver, esta história é uma história que realmente não realça os grandiosos feitos da nossa tripulação, mas sim realça as dificuldades, realça o medo, o terror, as grandes adversidades que os nossos portugueses tiveram que passar. A outra face dos descobrimentos, que não é relatada nos Lusíadas. Ainda numa cena final, João de Albuquerque acaba por se encontrar com o seu primo, que não o reconhece devido à tão má postura que este trazia desta viagem tão maléfica. E, portanto, a história acaba aqui, o relato acaba aqui, com uma pequena conclusão, que é basicamente
a forma como todos estes marinheiros, todos estes heróis, que todos os marinheiros acabaram por ser heróis, não é? Foram completamente esquecidos, foram completamente abandonados pela história e foram completamente afastados do panorama principal, não é? Apesar do herói coletivo em Lusíadas ter sido o povo português, não é relatado, não é dado o devido valor a estes heróis marinheiros que arriscavam a sua vida, arriscavam a vida das famílias que deixavam para trás, completamente sozinhas, sem alguém que lhes acolhesse. Portanto, basicamente, este foi o capítulo 5, foi as terríveis aventuras de João de Albuquerque Coelho. Já sabem que este é o capítulo que vocês têm que saber, esta é a história que vocês têm que saber, que vocês têm que saber interpretar, saber identificar os momentos. Portanto, voltem a ver o vídeo, voltem àquela parte em que eu começo a fazer o resumo, vejam aqui os apontamentos que eu vou deixando, ok? Porque com isto vocês ficam basicamente com uma base muito sólida daquilo que são a história trágica marítima, ok? Ficam a saber o essencial. Como puderam ver, obra mais simples que esta não há. Vocês conseguiram também ver a diferença a nível literário, a nível de valor que este tipo de obras tem para a literatura portuguesa quando comparado com Lusíadas, ou com Fernando Pessoa, ou com José Saramago, não é? Percebemos porque é que isto aqui não é realmente valorizado, porque a verdade é essa mesmo, não é? Mas pronto, aqui está o vídeo, espero que tenham gostado, espero que tenham aproveitado. Já sabem que tem o PDF cá em baixo, tem também o nosso Instagram, passem por lá, deem os vossos likes, vejam as publicações. Vocês lá podem entrar em contato comigo, podem estar em constante update daquilo que nós fazemos. Portanto, já sabem, subscrevam aqui, sigam lá no Instagram e já sabem, vemos aqui então no próximo vídeo.